Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje, um tema extremamente provocativo e estratégico na operação de varejo. Será que inadimplência é sempre ruim? Esse é um questionamento que, quando a gente coloca, parece que a resposta é natural, mas não é. Fica comigo que eu vou te mostrar matematicamente que pode ser o contrário. Pode ser um excelente negócio na loja, dependendo como é que você administra, dependendo como é que isso participa na operação. Beleza? Concorda comigo que é desafiador o tema? Então vamos lá. Se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de verificar se você já é inscrito aqui no canal. Isso faz uma diferença enorme para a gente. Né? E deixa o seu like já, senão você vê o vídeo e esquece. Né? Se você gosta de ouvir, também a gente está nas principais plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple, Google, enfim, todas as principais plataformas de podcast você encontra o Papo com Lojista lá. É só procurar Falando de Lojas que você já encontra a gente. Beleza? Então é isso, vamos ao tema de hoje, que ele é um tema realmente importante e faz um diferencial assim, gigantesco na operação de loja e, o que é mais incrível, ele é contraintuitivo. Ele vai contra o senso comum, contra o raciocínio inicial que a gente teria. A pergunta que eu digo, que eu faço é sempre assim, você vender e não receber é bom? Depende, né? E como assim depende? Será que não é a resposta natural não seria? Não pode ser bom, não tem como ser bom. Pois é, mas vamos lá, raciocina comigo. Primeiro, a primeira resposta óbvia que a gente pode dar para essa pergunta é como que eu faço para eliminar a inadimplência? Simples, é só você não vender a prazo. Se você não vender a prazo, você com absoluta certeza não vai ter inadimplência. Não é? Então, é simples você eliminar a inadimplência. Agora, será que é bom, é sempre bom? Vamos pegar alguns exemplos. Eu costumo dizer o seguinte, a diferença entre você vender uma calça jeans, uma TV de 50 polegadas ou um apartamento é a quantidade de parcelas. Como você faz para caber isso no bolso do consumidor médio, evidentemente, né? E aí fica aquele questionamento, pois é, mas espera aí, se eliminar a inadimplência é vender à vista, e quando eu quero vender coisas de grande valor ou fazer vendas de valor mais alto, eu preciso parcelar, eu preciso financiar, como fica essa situação? Bom, vamos avançando um pouquinho mais no raciocínio. Aí já começa a ficar evidente o seguinte, bom, se eu quero ter um volume maior de vendas, eu preciso criar uma estratégia de parcelamento para que o meu cliente tenha condições de comprar mais. Então, começa a surgir aí uma outra variável que a gente precisa analisar. Terceiro, risco de crédito. Esse talvez seja o problema em questão aqui. Não é? Porque quando eu dou crédito, ok, eu vou vender muito mais. Quando eu parcelo para o meu cliente, evidentemente, quando o cliente vai comprar uma peça de R$ 500 na minha loja, ele vai olhar e vai falar, se eu parcelo em 10 vezes, por exemplo, bom, é 10 de 50, então não é R$ 500 que eu tenho que pagar, não é? Quando eu faço uma compra nesse valor, ou 600 ou 300, então não é 300, é 30, é 50 em 6 vezes, e assim por diante. Né? É dessa maneira que o cliente raciocina e percebe que é perfeitamente possível, que cabe no bolso comprar aqueles itens, ou, enfim, finalizar aquela compra porque ele tem condições de pagar, porque vai ficar um valor quase que insignificante para se pagar por mês na mensalidade. Então, o impacto é pequeno nos gastos desse cliente, cabe no orçamento e ele acaba comprando. Esse é o raciocínio. Então, com isso, você vai alavancar seu faturamento. Né? Então, é interessante a gente entender essa estratégia. Claro que, quando você começa a analisar, por exemplo, ticket médio para o plano de pagamento, isso vai saltar aos seus olhos. Eu sei que tem muito lojista que não tem esse controle e não entende. Mas como é que funciona para você fazer uma análise mais ponderada, mais matemática, mais embasada em dados, que é o fundamental? Né? Eu gosto muito Aliás, quando me perguntam, Menino, o que você acha? Eu não acho nada, vamos olhar os números vão responder o que acontece na sua loja, na sua operação. Então, em primeiro momento, tira o ticket médio por plano de pagamento. E você vai perceber que quando você vende à vista, o seu ticket é muito baixo. Não é? Ou seja, as vendas fechadas em dinheiro, cartão de débito ou Pix, o valor médio dessas vendas é muito baixo. É o mais baixo que você tem na loja, com certeza. E conforme você vai crescendo o parcelamento, quando você joga para o cartão de crédito para data, não parcelado, mas não deixa de ser uma venda financiada, não é à vista, não é cash. E você vê que o ticket já tende a ser mais alto. E quando você vai parcelando, bom, cartão em 2, em 3, em 4, em 5, crediário,
1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E você vai vendo que o ticket médio vai subindo. Como é que você calcula o ticket médio se o seu sistema não te entrega essa informação pronta? Pega um período, não é? Pelos seus movimentos de caixa, enfim, tire algum relatório que você tenha essa informação, onde você tem venda a venda, o montante da venda e como é que ela foi liquidada. Se em dinheiro, se à vista ou parcelada, e se for parcelada, qual a modalidade e em quantas parcelas. E planilha isso. Né? E divide o total faturado pela quantidade de vendas e você vai ter o ticket médio especificamente dessa modalidade de liquidação. Então, dessa maneira, você consegue controlar o ticket médio por plano de pagamento, por tipo de liquidação que foi realizada. E você vai perceber que quanto mais longo o período, maior o ticket. Na prática, o que isso está contando para a gente? Que se eu fizer, por exemplo, vamos admitir que o meu ticket médio na venda à vista esteja R$100 e que o meu ticket médio no meu plano de crediário de 6 vezes esteja R$400. Ora, e isso é um dado objetivo, se você analisar, se você tem crediário na sua loja, ou se você pelo menos no cartão de crédito faz parcelamento, você vai perceber que é dessa ordem de grandeza a multiplicação que acontece quando você parcela no ticket médio. Então, eu sempre digo assim, se você faz 10 vendas à vista com um ticket médio de R$100, você vai vender R$1.000. Se você faz as mesmas 10 vendas, você traz para uma modalidade de crédito mais alongada, com um ticket médio de R$400, você vai vender R$4.000. Então, você multiplica o faturamento com o mesmo movimento, com a mesma quantidade de vendas fechadas na loja. Isso é ganho de produtividade, ganho de escala no seu faturamento. Percebe o que eu estou dizendo? Então, esse é o primeiro impacto que você promove quando você tem uma modalidade de crédito dentro da loja. Segunda análise que eu quero fazer, fundamental e importantíssima. Qual é a diferença entre você parcelar somente no cartão de crédito ou você ter uma linha de crédito própria, um crediário próprio na sua loja? Qual é a diferença? Bom, o parcelamento no cartão de crédito é bom? É ótimo, excelente. É uma ótima opção que você dá para o cliente parcelar, dividir e elevar o ticket médio, faturar muito mais, satisfazer esse cliente, dando oportunidade para que ele compre mais, para que a sua equipe venda mais, enfim. Não é? Você tem aí uma série de ganhos já tendo essa modalidade. Qual é a diferença quando você traz para o crediário próprio? A diferença é que o limite do cartão de crédito é um limite que não é seu. O que significa isso na prática? Que todo mundo, né, todos os concorrentes disputam esse limite. Por exemplo, o posto de combustíveis, você tem a ótica, se você tem uma loja de confecção, por exemplo, a farmácia, a ótica, a loja de celulares, o supermercado, enfim, ou seja, todo mundo está ali disputando esse limite do cliente. Concorda comigo? Agora, se você tem uma linha de crédito própria, não é? Esse limite que você deu para o cliente, ele só pode usar na sua loja. Então você cria um vínculo de exclusividade para esse limite que, quando o cliente precisa fazer as compras dele do seu segmento, qual é a preferência que ele vai dar? Bom, eu vou ali porque ali eu tenho um crédito. Não é? Eu vou economizar o limite do meu cartão, vou usar o crediário que eu tenho na loja. Percebe? O nível de fidelização cresce absurdamente. Então é um instrumento de, primeiro, alavancagem de faturamento, segundo, fidelização de clientes, terceiro e importantíssimo, você melhora as margens. Cliente que compra à vista pede desconto, foca muito em preço. Não é? Quando você traz para o crediário, a gente sabe que parcelamento e desconto são inversamente proporcionais. Né? Ou eu tenho desconto ou eu tenho parcelamento. Eu não consigo ter as duas coisas juntas na mesma operação. Então é intuitivo para o cliente, quando você traz para um parcelamento, né, ele não vai ficar brigando por desconto. Com isso você consegue ter margens líquidas melhores, porque quando você tem um markup mais alto e não dá desconto, evidentemente que a sua margem de contribuição fica muito melhor, né, do que quando você tem que estar dando desconto para vender à vista. Concorda comigo? É natural, é uma conta matemática. Né? Então você vê que você vai somando isso tudo. Quarto item que eu quero trazer e colocar para você raciocinar: despesas fixas e variáveis. Não é? O que é despesas fixas e variáveis? Vou pegar um exemplo aqui só para provar matematicamente que o impacto que você tem na loja quando você dá crédito, ainda que, como eu comentei, ainda que a gente, lá na pergunta provocadora do começo, né, inadimplência ruim, agora a gente vai começar a fazer sentido a resposta que eu quero trazer para você. Ainda que eu coloque alguma inadimplência, né, se eu alavanco meu faturamento com melhor margem e
mais do que nunca eu consigo reduzir minhas despesas fixas, peraí, como que eu reduzo despesas fixas? A única maneira de você reduzir despesas fixas é alavancando o faturamento. Exemplo prático, você tem um faturamento de 100 mil, paga 10 mil de aluguel. Vamos chamar de aluguel as despesas fixas. Então, ok, eu estou pagando 10 mil de aluguel vendendo 100 mil. Se por conta de uma agressividade no crédito, um instrumento que eu disponibilizo para a minha equipe trabalhar com a clientela, faço essa comunicação, facilito, dou velocidade, enfim, não é? Trabalho agressivamente na concessão de crédito, multiplico o meu ticket médio, em consequência, meu faturamento vai subir. A gente tem muita experiência com isso, assim, de curtíssimo prazo, multiplicar o faturamento. É incrível. Eu tenho um lojista que duplica, triplica o faturamento em 3, 4 meses, utilizando essa estratégia, utilizando essa ferramenta que é a do crediário. Não é? Mas aí vem o outro lado, que é o questionamento. Ok, vamos concluir esse raciocínio para você entender onde é que entra essa resposta com relação à inadimplência. Tá, eu fiz o faturamento, estou vendendo 100 mil, meu aluguel é 10 mil, portanto, meu aluguel é 10% do faturamento. Eu alavanco meu faturamento para 200 mil, por exemplo, utilizando uma estratégia agressiva de crediário, né? Mas o meu aluguel permanece 10 mil. Concorda? Só que agora ele não é mais 10% da despesa. Ele caiu para 5%, porque eu estou faturando 200 mil. Portanto, 10 mil de aluguel, que representava 10% do meu faturamento, agora ele está representando 5%. Eu economizei 5 pontos percentuais do faturamento total. Percebe o que eu estou dizendo? Agora, quais são as despesas fixas que você tem na loja? Se você for analisar, você tem um rol de despesas que não importa muito quanto você venda, elas vão se apresentar todo mês. O aluguel, a folha fixa de salário, a conta de energia, a conta de celular, a conta de internet, a mensalidade do seu contador e assim por diante. Tem uma série de gastos que você faz durante o mês. Se você vender 1 milhão e não vender nada, essas contas estão ali presentes e você tem que pagar. Como é que você baixa essas despesas? Não é? Alavancando o faturamento, porque elas têm um montante que se apresentam ali. Não é? Que se apresenta ali esse montante. Então, quando você alavanca o faturamento, percentualmente ela vai baixando. Você abre um espaço de economia. E aí é que entra o sentido da minha resposta matematicamente demonstrada para você. Quando você alavanca faturamento e ainda que você tenha uma inadimplência, se você consegue redução de despesa fixa, alavanca faturamento proporcional e vai promovendo essa abertura de espaço aqui, reduzindo a despesa fixa, mesmo que você encaixe uma inadimplência, pode acontecer de o resultado ser mais alto. A economia que você promove nas despesas, não é, ser acima da inadimplência que você acaba gerando. Mas, Hermelino, como é que eu administro? Não é fácil dar crédito, fazer uma análise, é complicado fazer isso, depois tem um fluxo de caixa. Ok, as duas respostas eu vou trazer aqui para você, assim, para você definitivamente resolver isso. Primeiro, como você faz para dar crédito com excelência? Eu tenho a solução. Você tem a Meu Crediário, que eu recomendo, é tecnologia de ponta, inteligência artificial, que vai responder isso para você de maneira muito mais rápida, inteligente e econômica. Por quê? Porque qual é a alternativa hoje nas lojas que dão crediário? É ter uma analista de crédito. Então você vai preencher um cadastro, vai passar para uma analista que vai olhar ali renda, trabalho, referência, etc. Vai fazer uma análise, vai, a partir de critérios que são mais ou menos lógicos, quanto que ganha, eu vou dar 10% da renda, 15% da renda, alguma coisa dessa natureza, e vai dar o limite. Não é? Acontece que, quando você faz uma gestão de concessão de crédito, análise de inadimplência com tecnologia, com inteligência artificial, com algoritmos, em grandes massas de dados, você vai perceber que não é assim que você controla, não é a melhor maneira de você controlar. Como assim? Porque é perfil de consumo. Não é? É o perfil do comprador que importa. E isso eu não consigo fazer com uma analista de crédito. É muito complicado fazer isso mecanicamente, manualmente, olhando. Não é? A tecnologia consegue fazer isso de maneira assim, fantástica, absurda. Esse é o recurso que o algoritmo faz. O que eu quero dizer na prática? Você tem cliente, por exemplo, que ganha salário mínimo. Não é? Tem lá aquela senhorinha que compra na loja, que ela tem a renda dela é salário mínimo, mas se você der 10 mil de limite para ela, ela só vai comprar aquilo que ela pode pagar, porque ela tem consciência de consumo, ela tem educação financeira, ela preserva muito o nome dela e assim por diante.
Outras pessoas até tem algum ganho razoável, mas se ganha 10 e você dá limite, ela gasta 15. Se ela ganha 15 e você dá limite, ela gasta 20, percebe? Não tem controle, não é? Então não é quanto ganha, mas qual é o perfil de consumo que essa pessoa tem. E aí o algoritmo consegue identificar isso com maneira muito mais assertiva. A Meu Crediário é exatamente isso. Então, quando você coloca essa ferramenta dentro da loja, você aperta um botão e sai a resposta pronta instantaneamente. É impressionante. Você ganha velocidade e você ganha performance de análise de crédito e mais do que isso tudo, é economia, porque você consegue reduzir os gastos, os custos operacionais para implantar uma ferramenta como essa. Enfim, então você vai conseguir alavancar sua venda no crediário, aumentar o faturamento, fidelizar o seu cliente, melhorar as suas margens e mais do que nunca, conquistar realmente um faturamento, um cliente que vai ser fiel a você porque está disponível, tem velocidade, tem um tratamento diferenciado, né? Ou seja, é a solução que você tem na mão. E aí vem a resposta. Será que inadimplência é sempre ruim? Com absoluta certeza, não. Você vai calibrar. E, menino, mas me explica melhor como é que funciona essa história de algoritmo e tal. Bom, a melhor maneira de você ter essa informação detalhada é entrar em contato com a Meu Crediário, conversa com o pessoal lá, que você vai entender o que a ferramenta pode proporcionar para você. Mas eu antecipo aqui alguma coisa. Quando você faz um cadastro de um cliente, você coleta esse cliente, inclusive usando ferramentas digitais, as mídias sociais, enfim, você tem tecnologia à sua disposição que você vai poder potencializar dentro da loja, não é? Quando você faz uma análise utilizando o algoritmo da Meu Crediário, a ferramenta Meu Crediário, ele já vai dizer, esse cliente tem um perfil A, a tendência de inadimplência dele é 2%, é 3%, e assim por diante. Né? É risco baixíssimo, é risco muito baixo, é risco médio, é risco alto, e aí ele vai dizer para você, olha, a tendência é essa aqui, e aí você vai calibrar a sua inadimplência. Como assim, Emelino, calibrar minha inadimplência? Bom, se eu restringir demais e vender só para o cliente de risco muito baixo, óbvio que a minha inadimplência vai ser muito próxima de zero. No entanto, eu não vou faturar tudo aquilo que eu poderia, não é? Porque eu vou negar muito crédito que talvez não fosse me dar problema, me gerar inadimplência. Então eu vou calibrar baseado nesse tipo de análise que eu fiz aqui agora. Quanto eu vou alavancar de faturamento, quanto eu vou conquistar de cliente, quanto que eu vou baixar de despesa, não é? E o que isso vai representar no final do mês para mim? Aí você calibra. Eu tenho lojista, redes de lojas importantes, assim, rachando de ganhar dinheiro, alavancando seu faturamento, fidelizando seus clientes, realmente com uma liquidez muito grande, que é outro tópico que eu já vou comentar com você, com inadimplência em torno de 10%. Né? Então, realmente, assim, é possível? Claro que é. Se você alavanca o faturamento e abre esse espaço, né, melhora demais o markup, fideliza os seus clientes, você tem, inclusive, ferramentas para fazer campanhas de marketing, de comunicação com esse cliente, porque além da recorrência, né, cliente de crediário, você tem esse cliente que com o limite disponível, o limite pré-aprovado, assim que ele conclui um carnê, que ele terminou de pagar uma compra, não é? Ele está ali já com o crédito pré-aprovado, você tem o perfil de pagamento dele, você pode fazer uma ação dirigida, enfim, é uma ferramenta poderosa que se disponibiliza, fica à sua disposição para que a equipe possa trabalhar e realmente potencializar os resultados. Né? E fica um outro lado, que com certeza alguns lojistas devem estar se questionando, mas Emelino, e a liquidez? Porque eu vendo a prazo, quando eu vendo no cartão eu ainda consigo antecipar, eu faço uma antecipação de recebíveis aqui e tal, eu faço caixa. No crediário, eu vou vender, vou parcelar, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso repor essa mercadoria, eu preciso pagar a folha, preciso pagar os impostos, etc. Ou seja, eu preciso liquidar aqui os custos da operação e vender a prazo. Como é que faz? Eu vou mais longe ainda. Primeiro, crediário é uma formação de carteira. Você começa a implementar, precisa trabalhar a equipe, precisa comunicar a loja, então você tem um tempo de formação. Não é? Então, isso vai fazendo com que você vá equilibrando o seu fluxo de caixa. É natural que seja assim. Você pode fazer um fluxo de caixa projetado. É simples, não é? Se você
não tem essa ferramenta. Aliás, deixa eu lembrar, você entra na minha plataforma falando de loja e dê uma olhada no Exclusive Premium, que você vai ver o que a gente propõe para você ali, com todas as ferramentas que vão ficar à sua disposição ali para que você utilize. Uma delas é fluxo de caixa projetado. Você informa ali pela participação de crediário, porque vira uma maçaroca, né? Eu vendo em 2, em 3, em 4, em 5, né? E aí eu recebo na carteira, tem a inadimplência, tem a recuperação, esse percentual que a gente faz, quando é cartão tem a taxa. Enfim, como é que eu olho isso? Se você planilha isso no fluxo de caixa projetado, você vai olhar exatamente a sua demanda de capital de giro, que é o que a gente chama, não é? Mas não se preocupe com isso. É impressionante como que, quando você começa a implementar e vai formando a sua carteira, ela vai se equilibrando, porque você melhora seu faturamento, reduz as despesas fixas, melhora a sua margem, não é? E isso vai gerando um excedente de caixa que, naturalmente, você vai formando a carteira. Mas você ainda tem uma segunda opção, que é fazer fluxo de caixa realmente, captar recursos, a gente chama de funding, né? Você, por exemplo, quanto custa você colocar um recurso financeiro para formar esse caixa, né, e financiar essas vendas para você? Se você fizer essa conta, você vai ver que ela é extremamente positiva para a loja. Ou seja, você, com administração técnica, entendendo um pouco melhor como é que você pode fazer uma gestão financeira da sua loja, unindo com compras bem feitas, capacitando o seu time de vendas, capacitando o seu gestor. É fundamental trabalhar gerente de loja, equipe, a comunicação, né? Disponibilizar essa informação para o cliente, trabalhar com uma ferramenta poderosa como a Meu Crediário, e você vai multiplicar o seu faturamento. É impressionante os resultados que a gente conquista aí no mercado. Eu ouço assim, lojistas dizendo assim: Melino, eu não fazia ideia do tanto que eu podia ganhar implementando essas estratégias. Pois é, são mais de 30 anos no mercado, trabalhando diretamente com lojistas, implementando estratégias, capacitando gestores, equipes de vendas, enfim, compradores, financeiro. Então, a gente tem experiência, a gente sabe o que está falando. É uma ferramenta que vai potencializar os seus resultados. Quando você vende mais, você gera emprego, você distribui renda, você ajuda a construir um mundo melhor. Pode ter certeza. Então, como é importante quando você prospera? Quando você prospera, não é você que prospera, é toda uma equipe que prospera. Então, como é importante a gente realmente procurar as estratégias que vão permitir que a gente cresça, que a gente disponibilize ferramentas eficazes para o nosso time, que a gente conquiste os nossos clientes. A gente sabe que o cliente, quando entra na loja, tem um problema para resolver. Tem um filho para vestir, tem uma festa para ir, preciso comprar uma roupa, e assim por diante. Sempre tem um problema o cliente quando entra na loja. Não é? E a nossa proposta, o nosso objetivo, a nossa missão é exatamente resolver esses problemas de cliente, tendo as ferramentas adequadas, boa mercadoria, bom atendimento, uma loja organizada e plano de pagamento adequado que permita que os meus clientes comprem aquilo que precisam e aquilo que desejam, né? Se satisfazendo, ficando felizes e, mais do que nunca, fidelizando na loja. Concorda comigo? Então, entre em contato com a Meu Crediário, peça uma demonstração, não é? Faça um orçamento, veja como é que isso pode se encaixar na sua operação e não perca tempo. Isso faz toda a diferença para você. Com absoluta certeza, eu garanto. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso, grande abraço.